Boa tarde, meninas. Hoje nós vamos aprender juntas a fazer esse chaveirinho com a embalagem de dentro do Kinder Ovo, aquela embalagem transparente que vem o brinquedinho. É uma dica do marido. Eu fiz esse aqui e ele falou, por que você não faz no chaveiro? Aí eu fiz esse aqui. Então hoje a gente vai fazer mais um juntos, tá? Então vocês vão precisar de massa preta, amarela, azul. Eu tingi o azul com esse azul aqui, que é o azul turquesa, tá? Da Acrylex. E e massa branca. Cinza também, massa branca e cinza. E vamos precisar de tinta preta, tinta marrom, tinta branca para fazer o olhinho dele. Essa tinta aqui, metálica, prata. Não precisa ser necessariamente essa, pode ser uma outra marca, a que vocês tiverem aí. Vamos precisar de pincel, boleadores, algumas estequinhas, um marcador de boca, uma tesoura, os pinta-bolinha para fazer o olhinho dele, palito de dente, e acho que é só. E um rolinho para abrir a massa. Então vamos começar. O primeiro passo é abrir essa embalagem e fazer um furinho aqui, em cima, na parte de cima. Então eu reparei que essa embalagem, se vocês prestarem atenção, essa parte aqui, a parte de baixo, ela é um pouco mais fina que a parte de cima, que encaixa. Então, como aqui a gente vai colocar a calça dele, para ficar igual as duas partes, ficar iguaizinhas, então eu coloquei ele com essa parte maior para cima, o chaveirinho para cima, e essa parte menor para baixo, que aí vai colocar a calça, vai ficar do tamanho proporcional às duas partes aqui, tá? Então, aí vocês vão colocar o chaveirinho, vão abrir, agora eu fiz aqui, pegar um chaveirinho, e a última argolinha dele, vão abrir, vai ficar assim, tá? Aí vocês vão encaixar esse buraquinho que vocês fizeram aqui, e colocar um pouquinho de cola da lantejoula dentro, e um pouquinho de massa, pode ser a massinha amarela mesmo. Do outro que eu fiz, eu reparei que a cola lantejoula ela não resolveu muito aqui para segurar essa massinha. Mas o que importa é que essa pecinha aqui que a gente abriu vai ficar presa na massinha. Então não vai ter problema, não vai escapar. E o primeiro que eu fiz, que foi esse na base, eu achei um pouco de dificuldade para encapar esse ovinho aqui. Porque ele é liso, né? A massa não aderiu direitinho. Então o que eu fiz? Eu passei cola para lantejoula, nele todo por fora. Como a gente faz com a bolinha de isopor, a gente passa cola, né? Então nesse aqui eu passei cola para lantejoula. Eu não fiz o teste com a cola de biscuit. Pode ser que dê certo. Então eu fiz como é para cola para lantejoula para coisas plásticas, então eu passei a cola para lantejoula. Eu acredito que dê certo com a cola branca também, que é mais só para poder ter uma aderência mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro passo é forrar essa embalagem de amarelo, que é a cor do milho. Abrir a massa. Não precisa deixar ela nem muito grossa, nem muito fina também. E se não se deixar ela muito grossa, ele vai ficar muito grandão, fica muito redondão, fica feio. Mas também não muito fininho. Acho que 1 milímetro, 2 milímetros de espessura macia, tá? E a gente vai precisar de uma estequinha de agulha também para alisar aqui a emenda da massinha. Vou pegar uma aqui antes de começar, porque depois que começa fica ruim de procurar. Então, aí a gente vai pegar essa embalagem, colocar assim no meio da massinha e vamos enrolar.
rapamos a pecinha toda. E vamos tirar o excesso de massinha aqui na lateral dele. Essa parte fica pra trás, tá? Vai ficar assim. Aí com uma estequinha de agulha vocês vão suavizar essa emenda o máximo que vocês puderem. Se for necessário, passar até um pouquinho de água para ficar bem lisinho, bem bonitinho, acabamento bonito. Na parte de baixo a gente vai juntar as duas partes assim, da massinha. E vamos cortar também. Cuidado para não deixar muito rente o corte com a pecinha, porque pode abrir, né? Aqui nessa parte não tem tanto problema, porque aqui vai a calça dele. Mas na parte de cima pode ser que fique ruim depois para fechar, para juntar, fica estranho. Cuidado sempre na hora de manusear a pecinha que vocês estão fazendo, para não deixar muitas marcas do dedo. A mão da gente tem que ser bem delicada, para não marcar muito. E aqui na parte de cima, onde vai a argolinha do chaveiro, a correntinha, mesma coisa. Só que aqui vocês vão fazer o máximo possível para poder ficar franzidinho, assim, para poder levar o corte mais próximo possível do chaveiro, da correntinha do chaveiro. Então fica parecendo um gominho de linguiça quando a gente, uma trouxinha quando franze, ó, tá? Vem aqui e começa a cortar, mas não corta rente já não. Vai cortando aos poucos para vocês sentirem onde vai ter que parar esse corte, porque se vai de uma vez, pode ser que aconteça igual eu falei, de abrir demais, depois vão ter que perder tempo aí fazendo emendas e não vai ficar legal. Então vai cortando devagarinho, pode levar um pouco mais de tempo, mas vai ficar um trabalho mais legal, mais fácil depois de dar o acabamento. E leva sempre esse corte na direção da correntinha do chaveirinho. Aqui, se ficar um biquinho, vai ajeitando, tirando um pouco mais do excesso da massa. Olha. Agora a gente vai vir com a agulhinha, a estequinha agulha, suavizando esse corte. Se a massa estiver bem macia, bem molinha, isso aqui vai ser fácil de fazer. E outra coisa, é bom mesmo que a massa esteja mais maciazinha, para poder ela aderir melhor nessa embalagem, né? Porque como ela é mais seca, se ela estiver mais seca, a massa mais seca, vai ficar um pouco mais difícil de aderir. E também para fazer as emendas, né? Se a massa estiver muito seca, fica mais difícil. Não impossível, mas mais difícil. Então, se a gente quer um acabamento melhor, dá uma maciada aí na massinha de vocês, com água, com amaciante, não sei do jeito que vocês costumam fazer, da maneira como vocês costumam fazer. Olha como ficou perto do chaveirinho, tá vendo? Bem pertinho, para depois não ter perigo dessa parte aqui abrir e ficar aparecendo a embalagem que a gente usou para fazer o ninho. O meu que eu fiz, se vocês observarem, ó, tá vendo? Ficou bem pertinho, não tem como abrir, tá? Se achar necessidade, no meio da argolinha do chaveiro, dar uma junçãozinha assim com uma estequinha de faca fininha. Quanto mais próximo da correntinha ficar, melhor. E outra coisa, o meu não aconteceu de enferrujar, tá, meninas? A gente tem um certo problema aí com essas correntinhas aí de chaveirinho de enferrujar. Eu não sei se é pelo fato de não ter colocado cola, não sei. Então, não, no meu caso, não aconteceu, não enferrujou. Então tá, a primeira parte do nosso minion tá pronto. Na parte de baixo aqui não tem necessidade de estar alisando muito, porque a gente vai colocar a calça dele. Então não tem necessidade de estar alisando. Então aquela parte de trás que a gente cortou, a parte que a gente cortou vai ficar sendo a parte traseira dele, tá? E aí a gente vai vir com o cortador de boca
E vamos centralizar aqui mais ou menos no meio da peça. Vamos medir aqui e marcar a boquinha dele. Eu vou virar pra mim, porque senão eu vou fazer coisa errada. Não aperta muito, não apertem muito o marcador de boca, para não aparecer depois a pecinha que você usou para fazer o seu ninho, tá? Então tá aqui. Essa primeira etapa, seria o ideal fazer ela no dia, deixar secar bonitinho, para depois, no dia seguinte, ou umas 3 horas depois, fazer o restante, que é a roupinha dele. Por quê? Porque essa correntinha aqui, eu vou ficar manuseando ele, e essa correntinha vai ficar batendo aqui na massinha, e o que vai acontecer? Vai marcar a minha massinha. Então, eu vou ter que ter um problema, vou ter que estar toda hora alisando, passando a estequinha, a faquinha, para poder tirar as marcas da correntinha. Então, eu aconselho vocês que façam primeiro essa primeira etapa, de encapar a sua embalagem do Kinder Ovo, para depois fazer a continuidade do seu mini, tá? Então, agora a gente vai fazer o sapatinho dele, que é bom de deixar também, se vocês puderem deixar secar de um dia para o outro. Fez o Minion, fez essa primeira etapa, já faz o sapatinho. Depois a gente vai ter que encaixar ele na calça do Minion, então é melhor que ele esteja bem sequinho. Não que vá dar mais trabalho, mas eu gosto de fazer assim. Tá? Então, são 2 bolinhas pequenas. Eu não tenho aqui uma medida, mas não chega a 1 grama essa bolinha, eu acredito. A minha balança quebrou e eu, para falar a verdade, eu não costumo usar balança. O que eu faço é meio no olho mesmo. Tá? Vou colocar esse EVA aqui nessa etapa, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Tá? 2 bolinhas. Os pezinhos deles, se vocês prestarem atenção, procurem no Google aí fotos, o pezinho deles é pequenininho, não é grande o sapatinho deles. Então, não tem necessidade de fazer muito grande, fica até feio. Duas coxinhas, só um pouquinho alongadas, não muito finas, tá? Então, a gente vai pegar esse aqui de faquinha, e vamos fazer a marcação do pezinho. Do sapatinho, a sola do sapatinho, aliás. Fiz a primeira marcação, na lateralzinha, e depois a solinha do sapato. Acho que isso aqui todo mundo sabe fazer, né? Tá? Bem simples, sem nenhum risco aí de errar. O outro sapatinho, a mesma coisa. Na hora que vocês for marcar o soladinho, sempre observar o primeiro que você fez para ver se vai ficar igual. Às vezes pode ficar um maior que o outro e fica feio. Então é melhor que os dois fiquem iguais, tá? O pezinho tá pronto. Vamos armazenar. Guardar aqui. Vamos fazer agora as perninhas. 2 bolinhas pequenas também, porque eles quase não têm perna. Bem pequenininhas as perninhas, né? Deixa eu ver aqui mais ou menos o tamanho para eu ter uma base. Acho que deve ter mais ou menos a mesma medida do pezinho. Vamos abrir 2 coxinhas. Mais alongadinhas e afinar não, apertar essa parte mais grossinha, que é onde vai encaixar o sapatinho dele. Aí vamos abrir assim, rodando na mão e empurrando com o dedão
essa parte para fora, com o dedão. Esse dedo aqui só vai servir para poder dar apoio para subir essa massinha. E o dedão é que vai levantando a massinha de leve, devagarinho, para poder fazer esse conezinho aqui, para poder encaixar o sapatinho aqui. E a gente vai usar essa pecinha aqui para marcar a lateralzinha da calça dele. Não tem necessidade de marcar dos dois lados. Vamos fazer a outra perna igual. Mesma forma. Mesmo processo. O dedo indicador só vai servir de apoio e o dedão vai subir a massa. Tá? E vamos marcar aqui também da mesma maneira, dos dois lados. Não, eu marco os dois lados porque a gente, na verdade, nunca sabe o lado que vai colocar lá, mas não tem necessidade de marcar os dois lados. Então, tá prontinho o pezinho. Aí aqui a gente vai colocar um pedacinho de palito para poder, se no caso a pecinha cair, não ter perigo de quebrar. A gente coloca um pedacinho aqui na perninha. Colocar um pouquinho de cola. Então, um pedacinho que ficou muito grande aqui. Colocar um pouquinho de cola. E colar o pezinho, deixando aquelas marquinhas do jeans que a gente fez pelas laterais. Vai ficar na lateral, aqui a marquinha do jeans, que é a costura lateral da nossa calça jeans. Nunca deixar acontecer isso que aconteceu aqui, ó. Vazar a cola. A cola é muito boa, mas em excesso ela estraga a peça. Onde escapou a cola vai ficar brilhando, fica feio. Então, tirem o excesso, passa um pouquinho de água com um cotonete, um paninho e limpa. Não tem coisa mais feia do que biscuit brilhando. Acontece, mas não é legal. Tá? Então tá, as duas perninhas dele estão prontas. E tomar cuidado também para não deixar vazar o palitinho aqui para não ficar feio depois. Então, vamos guardar aqui, deixar reservados os pezinhos dele. Então agora a gente vai abrir a calça dele. Gente, eu não trabalho com medida, tá? Vocês me desculpem, mas eu faço tudo no olho mesmo. Não tenho esse costume de ter balança para medir, para pesar, tá? Então, eu vou aqui mais ou menos pegar um tanto de massa. Se não der certo, a gente vai tentar novamente pegar um outro tanto de massa. Essa bolinha deve ter o quê? Uns 20, deve ser uma bolinha de 20, não sei. Ou 30, não sei. Com o boleador, a gente vai abrir essa bolinha e rodar ela na mão. E vai deixar ela subir. Ela vai subindo no boleador. Isso aqui vai ser a calça dele. Se por acaso você ver que essa calça vai ficar muito grossa, faz de novo. Não fica feio. O outro que eu fiz, eu achei que ficou um pouco grosso. Achei que podia ter ficado um pouquinho mais fino como esse aqui. Esse aqui eu achei que ficou mais bonitinho. Ficou mais fininha. Ficou mais delicado. Então, se você vê que vai ficar muito grosso, faz de novo, não custa. Aí você vai ter uma dosagem, se você tem uma balança em casa, pesa o que você usou que deu certo, marca no caderno, que eu também não tenho esse costume, que eu deveria ter, mas não tenho. Marca no caderninho para quando você for fazer de novo, já ter a peso direitinho da massinha que você vai usar. Então depois a gente vai colocar na mão, os dois dedos no meio aqui e vai abrindo a massa.
vai formar uma cuiazinha. Aí vai levantando aqui, vai abrindo a lateralzinha, a parte de fora aqui, e vai afinando essa parte. Vamos abrir de novo. Essa parte aqui dá é um pouquinho mais chata de fazer, mas a gente pega a manha, vai rapidinho. Abre bem, afina bem essa parte aqui, que é a parte onde vai ficar a cinturinha dele, pra fazer, ficar igual eu falei pra vocês, mas a massa mais fininha, mais delicada. Ó, tá vendo? Ficou fininha aqui, ó. E a massa não tá tão fina, tá, gente? Pelo toque aqui, deve ter uns 2 milímetros de espessura, porque essa massa não pode ficar muito mole, muito fina, porque como a gente não tem como colocar palito para sustentar as perninhas dele, porque a parte embaixo, a nossa base é de plástico, então a gente vai ter que fazer com o boleador um buraquinho aqui para encaixar as duas perninhas para ela ficar um pouco mais segura. Não tem como colocar, eu pelo menos não consegui, se vocês aí conseguirem, ótimo, né? Para poder ficar mais firme essas perninhas aqui, no caso de cair, não ter tanta facilidade de quebrar, tá? Então agora vim aqui com a minha calça, vamos ver se vai encaixar aqui. Olha, tá vendo? Encaixou direitinho. Aí vê se tá certinho, que olhando assim, você vai ver se tá torto na cintura dele. Aí vai ajeitando devagarinho, aqui coloca a pecinha na palma da mão, só apoia com os dedos, não aperta os dedos para não ficar marcado a sua digital na peça. E vai ajeitando com carinho, com delicadeza, a calça dele. Pronto, ele já tá com uma calça. Aí a gente vai usar aquela estequinha de novo, para marcar, e vamos marcar a lateral da calça dele, tá? Toda a lateral. Procura fazer certinho, para não ficar muito torto, para não ficar feio, né? Pronto. E agora a gente vai fazer a parte do peito da jardineirinha dele. Um pedacinho de massa bem pequeno, uma bolinha pequena. Vocês vão abrir com o rolinho de vocês aí. No meu caso é um cano mesmo, gente. Não gastei dinheiro para comprar rolo, não. Eu uso o mesmo cano de PVC. Eu me adaptei desde que eu comecei a fazer biscuit. Trabalho com biscuit há mais de 15 anos. E eu, desde o começo, me adaptei com o rolo, com o cano. E eu não achei necessidade de gastar dinheiro para comprar rolos aí, para poder usar. Então, aí a gente vai... Deixa eu dar uma limpada na minha tesoura aqui que tá suja. Então, aqui também não tem uma medida certa. Vocês vão aí ver o tamanho que vocês querem fazer o peitinho da jardineira dele. Então, a gente vai fazer um retângulo e a gente vai colocar lá na peça e vai medir para ver se ficou legal, se tá um tamanho bom. Se não tiver, a gente diminui. Então, é melhor cortar maior do que cortar menor e ter que abrir de novo. Aqui no meu caso vai ficar grande, ó. Então eu vou cortar mais. Eu vou diminuir a lateral e a altura. Vou medir de novo, ainda tá grande. Porque é bem pequeno mesmo. Se vocês olharem o desenho dele lá no Google, vocês vão ver que ele é bem pequenininho. A jardineirinha dele é bem pequena. O vídeo ele tem mais mesmo é olho e corpo, né? Olha, tá vendo? Uma pecinha bem pequena, gente. Bem pequenininha. Então aqui, essa partezinha aqui, a gente vai com uma faquinha, molha um pouquinho na água, bem pouquinho.
Passa aqui um pouquinho de água e vamos juntar, soldar uma massinha com a outra. Não tem necessidade de sumir essa emenda, porque o jeans ela tem essa emenda mesmo do peitinho da jardineirinha. Mas é para depois não correr o risco de, quando secar, essa peça afastar. Essa parte da jardineirinha dele afastar e vai ficar feio. Aí vocês vão ter outro trabalho de ter que, de repente não sobrou massa, para pegar um pedacinho, fazer aquela melequinha, jogar ali e emendar uma parte com a outra. Ó. Aí a gente vai marcar também da mesma maneira que marcamos a calça dele e as pernas. E no meio desse peitinho tem um bolsinho minúsculo, que vai ser o caso aqui, né? É um tiquinho de massa, abre. O outro que eu fiz eu abri muito grosso, eu achei que não ficou legal. Então procurem abrir mais abrir mais fina e cortar um bolsinho. Eu acho que ainda ficou grande, mas vamos ver. Não, deu certo, o tamanho ficou bom. Olha, minúsculo o bolso. Aqui não tem nem maneira de marcar, então eu só vou dar uma leve marcaçãozinha aqui com a faquinha, só para não dizer que eu não falei das flores. Então agora a gente vai deixar essa etapa aqui quietinha, porque agora a gente vai ter que fazer os bracinhos dele para depois fazer a tira da jardineira. Então, primeiro a gente vai fazer as mãozinhas dele. As mãozinhas dele, como vocês sabem, tem só 3 dedinhos, né? É uma luvinha, na verdade. Então, é um pedaço pequeno também de massa, uma bolinha bem pequena. Aí vocês vão fazer aquela estratégia que eu falei. Faz a primeira, coloca lá junto com a sua pecinha, com o seu minion, vê se ficou bom, se não ficou, vai diminuindo, vai fazendo aí, vai fazendo as suas anotações aí. Aqui a gente vai fazer uma bolinha e uma coxinha. Uma coxinha. Sempre, gente, sempre, antes de fazer qualquer coisa, sempre sovar a massa. Porque às vezes ela pode estar mais sequinha, a tinta não está tão distribuída do jeito que você quer. Então, quando você faz essa sovada aí, ela uniformiza a cor e a umidade. Então, aqui, ó, a gente vai pegar os 2 dedos na parte mais fina da coxinha e rodar. Vai ficar assim. Tá? Vamos fazer um punho. Aqui. Na outra mesma coisa, fazer o punho. E com a estequinha de agulha, a gente vai colocar aqui no alto desse punho que a gente fez e vai rodar. Porque vocês concordam comigo que a peça é muito pequena. Se eu chegar aqui e socar essa agulha, o que vai acontecer? Vai acabar com o meu trabalho, né? Então, vai delicadamente, vai ajeitando a agulhinha. E aí, vocês vão encostar essa peça no seu dedo, aqui, e vai rodar a agulha. O seu dedo vai servir de apoio para essa luvinha e abrindo o punho, para depois você encaixar o bracinho dele. Você não vai usar o dedo, você vai só usar a agulha. O dedo vai só servir de apoio. Olha, abriu uma cavidade aqui para vocês colocarem o bracinho dele. Depois põe no dedo, na ponta do dedo e vai continuar fazendo esse mesmo movimento. Na outra, a mesma coisa. Põe a pecinha, a estequinha de agulha e roda delicadamente. E vai rodando no dedo. Só a agulha. O dedo vai servir só de apoio.
Agora, a gente vai colocar essa pecinha na palma da mão, com essa parte mais gordinha da coxinha, que vai ser os dedinhos dele. Um dedinho você vai vir apertar. Vamos marcar o peito da mão dele. Fazendo as duas iguais. Fica assim. Aí com a tesourinha, essa tesoura é bom que esteja bem limpinha, porque como a peça é muito pequena, se tiver qualquer pedacinho de massa, ela já vai atrapalhar na hora de cortar. Vamos fazer o primeiro corte em V. E o segundo corte, como ele só tem 3 dedinhos, são só 2 cortes. Então, vai ficar assim. Tá? Aí, vocês podem até deixar apoiado aqui nessa estequinha, vai ficar mais fácil para trabalhar. Com a estequinha de faca, você vai vir aqui e vai ajeitar esses dedinhos. Com os dedos e com a faquinha. Você vai tirar a marca da tesoura e vai dando formato na mãozinha. Ó, 3 dedinhos. Então essa aqui, a minha grudou um pouco aqui, devia ter um pouquinho de cola na estequinha, grudou aqui um pouco. E depois a gente arruma. Não tem problema. Então essa aqui ficou sendo a mãozinha esquerda, porque o dedinho dele tá pro lado de dentro. E a outra vai ser a mãozinha direita. Então, eu no meu caso, eu viro a mãozinha com a palma pra cima, pra cortar o dedo que vai ficar igual depois da mão direita. Primeiro corte. Segundo corte. Encaixa na agulha de novo. Essa massa minha tá muito mole, essa preta tá muito macia, muito... Eu tingi ontem e ela tá bem molinha. Afasta o dedinho com a faquinha e com o seu dedo você ajeita. Tira as marcas da tesoura. É um chaveirinho, é uma peça pequena, mas capricho tá em todo lugar, né, gente? Ó. Então tá aqui, ó. As duas mãozinhas. Agora vamos fazer o bracinho dele. Também não é muita massa, porque os bracinhos deles são bem fininhos, né? Aqui, ó. Esse pedacinho de... Eu, quando vou fazer esse tipo de trabalho assim, eu não tenho, igual eu falei pra vocês, uma medida. Então, eu faço uma tira, coloco lá perto da peça pra ver se vai ficar proporcional o bracinho com a peça. Eu acho que tá um tamanho bom, uma espessura boa. Então, eu já vou aqui definir o meu bracinho. Tá muito comprido. Eu acredito que... Deixa eu medir aqui. Dois centímetros e meio de bracinho. Do outro lado, se tá da mesma espessura, se tem o mesmo comprimento, coloco um do lado do outro e corto. Aí o bracinho aqui, você dá na pontinha que você
fez aqui, dar uma afinada. Como você cortou esse lado aqui, eu uso sempre esse lado para colocar dentro da luva. Esse lado que ficou mais perfeitinho, ficou arredondado, eu deixo para fazer o ombro dele. Então dá uma afinadinha aqui para ele entrar na luvinha. Coloca um pouquinho de cola, só um tiquinho de cola. Encaixa na luvinha. Mesma coisa no outro bracinho. Deixa o lado que você cortou para dentro da luvinha. Uma gotinha de cola. Encaixa o bracinho na luvinha. O meu ficou com defeitinho aqui por causa da agulha. Na hora que eu enfiei a agulha aqui, a agulha grudou e estragou a minha luvinha. Vamos ver se dá para arrumar. Aqui. Eu vou ter que fazer outra depois. Pronto, arrumou. Então aqui, gente, vamos fazer o cotovelo dele. Tá? Mais ou menos no meio. Eu vou dobrar e fazer isso aqui, ó. Dar uma apertadinha, assim. Vir aqui e rodar um pouquinho com o dedo de leve, não apertando muito, para fazer o cotovelo dele. Pra não ficar só isso, gente, ó. Eu tenho visto muito trabalho assim. Gente, eu não sou expert em nada, longe de mim. Mas eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor possível. Eu acho que assim não fica legal, porque eu visto bracinho de boneca desse jeito, não é legal. Então não custa, né, a gente observar o nosso braço, quando você dobra, ele não fica redondo. Ele tem uma voltinha. Então se a gente observar o corpo da gente, a gente vai ver como tem que ser feito o trabalho que a gente está fazendo. Então faz isso de novo aqui. E dá uma marcadinha no bracinho. Agora vamos pegar essa pecinha. Olha que eu tinha falado para vocês de deixar secar primeiro essa parte, essa etapa. Eu deitei o meu ali na almofada, ó, e marcou. A golinha do chaveiro marcou. Então é bom fazer antes mesmo, para não acontecer isso, tá? Então aqui o bracinho, a gente primeiro vai colocar para ver a altura direitinho, depois a gente vai colocar a cola. Então você primeiro gruda aqui de levinho, só encosta, porque sabe se a massa estiver muito fina também, depois você não consegue nem tirar, né? Se estiver muito úmida, não consegue nem tirar a massinha. E vai ver se está da mesma altura, os bracinhos, o meu tá caindo. Se está da mesma altura, o ombrinho dele, se está batendo um lado com o outro. Olha aqui por cima, para ver se está na mesma direção aqui, tá? Você não está querendo ficar aí, né? Sem graça. Então, o meu aqui está um pouquinho mais para baixo que o outro. Aí você vem com uma colinha, porque depois que você coloca a cola, fica mais difícil. Então, nada melhor que fazer isso antes de colocar a cola. Mas os meus braços não querem ficar. E aqui na mãozinha dele, eu vou colocar encaixada aqui, paradinha no cós da calça dele. Então, eu vou colocar uma gotinha de cola aqui também. E encaixar a luvinha dele aqui, a mãozinha dele aqui, ó. Agora eu vou vir com a outra mão aqui que não quis parar, vou ver mais ou menos a altura também, do outro lado. Se tá legal. Vem com a colinha. Mas, meu Deus, esse braço não tá querendo ficar no lugar de maneira nenhuma. E colocar um pouquinho de cola aqui no colo dele, nossa, coloquei demais. E grudar o bracinho também, a mãozinha. Olha, ele já tá com o bracinho, tá? Agora a gente vai colocar o cabelinho antes que seque. Isso também é outra coisa, gente. Fez essa primeira etapa da encapar a embalagenzinha do Kinder Ovo, coloca os cabelinhos aqui. Porque depois que secar vai ficar mais difícil. Não que seja impossível, mas fica mais difícil. Então é melhor fazer essa etapa antes de deixar ele secar totalmente, tá? Então o cabelinho dele, eu achei melhor fazer com massa mesmo, ao invés de fazer com fios de nylon, porque eu achei que o fio de nylon não ia grudar tão bem
como bispir no bispir. Então aqui perto da argolinha do chaveiro, eu vou fazer alguns furinhos e rodar a estequinha de agulha, ó, bem fininha, para poder encaixar o cabelinho dele. Eu vou fazer 5 furinhos. Tá? Vou fazer 5 fiozinhos de cabelo bem fininho, com a massa preta e desiguais. Não vou fazer todos do mesmo tamanho, nem do mesmo... Gente, tá chovendo aqui. Eu só espero que não acabe a energia. Cinco fiozinhos de cabelo. Vou colocar um pouquinho de cola aqui no cantinho. E com essa mesma agulhinha que eu usei para fazer o furinho, eu vou colocar uma gotinha de cola e espalhar. Então, esses fiozinhos que eu fiz mais comprido, eu vou colocar atrás. Dá uma encaixadinha nesse fiozinho. Dá uma dobradinha, uma caidinha nele. Cola. E o cabelinho. A partir desse chaveiro, dessa dica aqui do Minion, vocês podem fazer aí várias outras coisas, né? Não é só o chaveirinho. Pode estar realizando outras peças, né? Eu sei que já tem várias aulas aí dos Minions, mas eu adoro fazer os Minions, então eu estou passando para vocês aqui com todo carinho essa aulinha, tá? Espero que vocês gostem, que ajude vocês aí, que vocês vendam. Massa mole é bom, mas ao mesmo tempo não, né? Olha aí, gruda, vira uma coisa só, você acaba querendo, você quer adiantar o seu lado e acaba atrasando. Cabelinhos colocados. Dá uma deitadinha pra frente, pra trás. Pronto. Tá? Assim. Eu vou aproveitar e já colocar o olhinho dele. Não, vamos fazer primeiro a jardineira. Depois eu coloco o olho. Então aqui, gente, a gente vai fazer 2 tiras de massa azul, da cor da jardineira dele, é óbvio. Tá? E vamos fazer uma tira bem fina. Quem tiver extrusora, eu não tô com paciência de ficar procurando a pecinha certa agora. Quem tiver extrusora, tem uma pecinha na extrusora que o desenho dela é igual esse aqui. Deixa eu ver o jeito certo aqui bom pra mostrar. Ela é assim, só que ela é um pouco mais grossa. Então essa pecinha dá pra fazer a tirinha da jardineirinha dele, tá? Não ficou grossa, eu vou cortar um pedaço pra não ficar gastando muito tempo, levando muito tempo abrindo essa massa, esse rolinho. Então, sempre fazer o seguinte, nessa hora, abrir um tanto de massa que vocês veem que vai já dar para fazer as 2 partes, ou então, igual no meu caso aqui, que eu cortei esse outro pedaço, depois eu vou abrir também. Se esse pedaço que eu estou abrindo aqui não der para fazer as 2 partes das alças da jardineira, já tem essa outra parte aqui, que antes de eu abrir essa, com o rolo, eu vou esticar essa. Se for o caso eu precisar de outra, eu vou ter. Porque às vezes, na hora que você faz isso, você não consegue as 2 iguais,
do mesmo comprimento. Depois, para fazer a outra, você não consegue a mesma espessura da massa, se você estiver abrindo na mão. Então, é melhor ter um pouco mais do que depois você ter que fazer tudo de novo. A gente vai ver aqui se está igual. E com o meu forno amigo, vocês vão deitar ele em cima, não apertar. Vai encostar na massa e vai rodar. Porque a intenção aqui não é abrir a massa para ela ficar fina, é só para achatar. Para ficar com o formato daquela tirinha da jardineira. Não é amassar, deixar fina. É só dar uma achatadinha. Eu já vou fazer isso nas duas. Se eu precisar, eu já vou ter as duas da mesma espessura, do mesmo jeitinho. E com aquela estequinha que a gente usou para marcar a calça e a cintura, vamos marcar as laterais aqui da jardineira, da tirinha da jardineira. Pronto, essa aqui eu acredito que não vai dar para fazer os dois lados, então eu já vou marcar aqui a outra também. As duas estão marcadas. Então agora a gente vai pegar o milho, cortar esse pedacinho, se sobrou um pedacinho, corta. Vem aqui na jardineirinha dele, no peitinho da jardineira, coloca aqui e passa pra cá. Marca aqui atrás onde vai ficar e já corta. Olha, a minha eu acho que até dava. Tá, tá vendo? Então, mas aí se no caso você estiver fazendo mais, já tem outra tira pronta para fazer o próximo. Aí aqui atrás vocês veem, o meu tá errado, tá pronto. Aí vocês veem direitinho a distância, vai ficar bem bonitinho. Uma gotícula de cola. E cola. Na frente a mesma coisa. Uma coisinha de cola que nem vai precisar, tá grudando bem. Então agora a gente vai aproveitar. Isso aqui ficou um pouco grande, deixa eu tirar um pedacinho. É bom que ele fique bem pertinho do bracinho dele. Vamos aproveitar e colocar já o sapatinho, a perninha. Então, gente, a gente vai pegar um boleador menor e aqui no meio, bem no meio aqui embaixo dele, vamos nos guiar mais ou menos aqui pelos bracinhos dele e bolear. Cuidado com o cabelinho dele lá em cima. Se achar melhor até fazer isso antes de pôr o cabelinho. Se bem que também depois fica ruim de apoiar em algum canto para vocês fazerem. Nessa hora, por isso que é bom tá duro já essa parte. Você vai ter que segurar aqui no amarelo e pode acontecer de marcar. Então, é aquilo lá que eu falei para vocês. Como não tem como colocar palito aqui, porque tem a parte de plástico dentro, né? Então, a gente vai fazer essa cavidade, colocar cola e espalhar bem na lateral dessa cavidade toda, para poder a calça dele, as perninhas dele, ficar bem segura. Não correr o risco de cair fácil, de quebrar fácil, se cair no chão, não tem tanta facilidade de quebrar. Aí vocês vão ver aí o tamanho que vai precisar fazer isso, vai vendo direitinho, encaixa direitinho o pezinho dele, a perninha. Aí, se for o caso, depois vocês podem até fazer uma junção aqui com um pouco mais de massa, para dar um pouco mais de firmeza nessa peça. Vou colocar um pouquinho de massa aqui no meio
e apertar assim, espalhando um pouquinho de água, para poder selar melhor, soldar melhor isso aqui, para não ter tanta facilidade de quebrar. A gente sabe que o biscuit é uma coisa delicada, que provavelmente se cair no chão vai quebrar. Mas quanto mais a gente cuidar dessa parte de resistência, melhor, né? Eu coloquei um pouquinho de massa na frente e atrás na calça dele. E estou soldando aqui, selando com água. Eu colei na frente e atrás com um pouquinho de massa, tá? Então ele vai ficar assim, olha que bonitinho tá ficando. Já tá de perninhas. Ajeita direitinho as perninhas, os pezinhos dele, tá? Agora vamos fazer o olhinho dele. Antes de fazer o olhinho, vamos fazer os botõezinhos da jardineirinha dele. Fazer a massa branca, tá? O botãozinho eu fiz com massa branca. 4 bolinhas bem pequenininhas. Bem pequenas. Procuro fazer todas iguais. E aí a gente vai colocar aqui na frente e com as tequinhas de agulha apertando. E na parte traseira também. Dois botõezinhos. Agora vamos aos olhinhos. Os olhinhos, gente, só tem um olhinho. Eu, de todos os Minions que eu gosto mesmo é esse. Então, todos que eu faço é esse. Aí, vocês aí vão fazendo o que vocês gostarem, que tiver encomenda dos clientes, né? Então, pro olhinho dele é uma bolinha pequena, bem pequena. Vou tirar um pouquinho. Aperta dos dois lados. Aí a gente vai ver lá na pecinha se tá proporcional. Lembre-se que depois vai colocar uma tirinha em volta desse olho, então ele também não pode estar muito grande. Eu acho que esse tamanho tá bom. Então vamos fazer a tirinha que vai em volta do olhinho. Na lateralzinha dessa bolinha branca, eu gosto de dar sempre uma achatadinha assim, pra ficar mais fácil depois para colocar essa tirinha cinza, tá? Então vamos pegar o cinza. O cinza não tem preto com branco, a gente faz o cinza. Depois a gente vai pintar também com a tinta prata. Abre. Rolinho de novo. Bem fininho. Esse aqui é mais fino. E vamos fazer o mesmo processo com o rolo, sem apertar, só encostar nessa massa, dar uma achatadinha. Pega o olhinho, coloca essa tirinha, eu não coloco cola.
e corta rente uma com a outra aqui, dá uma encaixadinha, vai ficar assim, dá uma rodadinha com esse pouquinho de agulha pra juntar direitinho, aqui pro lado de dentro a emenda fica sempre um pedacinho aparecendo, eu vou ali, junto direitinho. Aí eu venho aqui na mesa e faço isso aqui. Aí a massa se acomoda. O rolinho vai se acomodar em volta do olho dele. Tá? Vou aqui. Um pouquinho de cola aqui onde você vai colocar o olhinho e espalha, mas bem pouquinho a cola. O tamanho mais ou menos que você vê que vai ficar o olhinho dele. E coloca aqui e com essa parte gordinha da mão ajeita delicadamente a testa. Para essa parte assim aqui, essa parte aqui, grudar no amarelo. Depois, senão ela passa e fica feia. Tá vendo? Fica bem juntinho. Por isso que é bom a massa tá bem molinha, bem macia. Pra poder fazer esse trabalho e não soltar depois. Tá? O olhinho dele. Agora tem aquela tirinha, que é o que segura o óculos dele, né? Que é preta. Vamos fazer. Mais uma vez, a gente vai abrir a massa preta. Sempre abrir um pouco mais do que vocês acham que vão usar. E abrir. Aqui é mais fininho, porque como ele é pequeno, não pode fazer uma coisa muito grosseira, vai ficar estranho, né? Então, essa massinha, esse rolinho tem que ser um pouco mais fino. Vamos abrir o rolo. Fazer todo o mesmo processo, só encostar o rolo para achatar. Vamos pegar nosso milho de novo e colocar no meio do olho, essa tirinha, no meio do olhinho dele e rodar aqui. Como a minha massa tá bem molinha, eu falei pra vocês que esse amarelo tá super mole, não tem necessidade de colocar cola. Eu só coloquei mesmo no cabelo porque é muito pequeno. Ele tem que terminar na mesma altura que você fez, começou lá do outro lado. Tem que estar na mesma altura, esse lado com esse lado. Aí eu vou ver agora se está na mesma altura. Tá. Aí aqui, para não correr o risco de afastar depois, eu venho aqui e dou uma apertadinha de leve junto com o cinza. Isso tudo parece demorar, gente, mas é porque eu tô fazendo aqui devagarinho. Na hora de fazer meu vamos ver, de pegar para capar, não é demorado. Tá? Agora, assim, na lateral do olhinho dele, porque esse cinza em volta do olho dele parece uma portinhola, uma coisa assim, parece aquelas máscaras de nadador. Então ela tem dois parafusos minúsculos. São duas bolinhas também bem pequenas, como as bolinhas dos botõezinhos. Roda, faz um croquetezinho.
dois croquetezinhos bem pequenos. Uma gotinha de cola de nada. Zica de nada. Bem pouco mesmo. Aproveita que você colocou aqui desse lado, coloca lá do outro lado, porque é muito pouco. E coloca as dobradiçazinhas, não sei como é que chama isso. Dá um apertãozinho de leve aqui para encostar bem, para não escapar depois. Tá? Então, gente, aqui eu acho que tá tudo pronto. Agora a gente vai fazer o olhinho dele. A gente tá quase terminando esse chaveirinho, tá? Então, a primeira cor que a gente vai usar para fazer o olho dele é o marrom. Marrom mesmo. Então, eu vou usar o meu pinta-bolinha número 6, tá? A parte número 6. Molhar na tinta. Colocar aqui no olhinho, no meio. Dar uma reboladinha aqui. Ó. Bom. E o certo é deixar secar, né? Essa parte. Mas aqui a gente não vai ter tempo, então eu vou fazer na sequência. Ai, se eu conseguisse abrir esse preto. Então, com muita bolinha menor, ou mesmo aquele que você usou, ou uma outra perspectiva, não sei, molha no preto e marca o meio do marrom. E agora a gente vai fazer o brilho do olhinho dele. Nada mais que duas gotinhas. Bem pequenas. Como a tinta está molhada, fica mais difícil de aderir com outra tinta. Tá? Dois brilhinhos. E agora, para finalizar, a gente vai pintar essa circunferência em volta do olhinho dele de prata. Então, gente, depois ainda... Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês. Se por acaso vocês forem fazer esse ninho com os dois olhinhos, eu fiz o primeiro que eu fiz, eu achei que não ficou muito bom. Na hora que vocês fizerem essa circunferência cinza em volta do olho, vocês vão ter que fazer dois. Na hora que colocar um do lado do outro, dá uma cortada nessa parte da massa aqui, para juntar os dois, porque senão fica muito redondo, fica parecendo um 8, fica muito grande, muito longe um olho do outro. E eles são mais próximos. Então, se você cortar um pedacinho, por exemplo, vamos supor que aqui vai o outro olhinho. Aí aqui não vai ter isso aqui, vai ter outro olhinho. Aí você corta um pedacinho desse lado, um pedacinho do outro olho. E encaixa um no outro, passa uma vinha e sela as duas partes. Fica mais bonitinho. Que o primeiro que eu fiz eu não gostei porque ficou muito longe um do outro. Tá? Uma diquinha aí pra vocês. Então, com aquele tinta prata que eu falei pra vocês, a gente vai pintar a lateral dos olhinhos dele. Certo é fazer isso depois que estiver sequinho. Então, se vocês forem fazer, façam o que eu falei, façam por etapas. Façam a primeira parte de forrar a pecinha, faz o cabelinho, deixa secar, depois no dia seguinte, ou 3 horas, 4 horas depois, dependendo do lugar que vocês estiverem, façam o restante da etapa, que vai dar mais certinho, você não vai ter que ficar fazendo igual eu, que daqui a pouco eu vou ter que dar uma ajeitada aqui, que eu vi que deu uma borradinha, uma amassada na cabecinha dele. Eu deixei passar um pouquinho aqui a tinta aqui no fundo. Bom, gente, é isso. Tá? Ah, depois ainda vocês têm a opção
de fazer aquela luz seca, que eu ensinei naquela aulinha da casinha, com pincel bem duro, aquele pincel de seda dura, você molha ele sequinho, molha ele na massa, na tinta branca. E não é esse pincel, mas eu vou só mostrar pra vocês, aqui não vai dar pra fazer. Molha na massa branca, na tinta branca, tira o excesso no papel, deixa bem sequinho, quase nada, e vem fazendo isso aqui, ó, na jardineirinha dele, pra dar aquela imagem de surrado. Eu coloquei um pouquinho nesse aqui, mas foi bem pouco, quase não dá pra ver, mas eu fiz um pouquinho nesse, bem pouquinho mesmo, tá? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês aí nessa nossa brincadeirinha com essa massinha maravilhosa, tá? Um beijo.